Olá, eu sou a professora Ana Bispo e este é o Português das Gramáticas. E o porquê deste vídeo de hoje é que eu vou introduzir o curso que eu anunciei no último vídeo aqui do canal, que é o curso de Português Gramatical, do início até o final. E aí eu vou utilizar, como vocês já sabem, a partir do outro vídeo, se você viu o vídeo, eu vou usar a gramática do Rocha Lima, que é esta aqui. Essa gramática é composta por 35 capítulos, e além desses 35 capítulos, nós temos um índice de linguagem de modo geral, alguns casos de linguagem de modo geral. Para este vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que o autor traz como questões introdutórias ao estudo de gramática. E aí, um dos primeiros conceitos que ele traz aqui no capítulo Introdução da Gramática é a definição de linguagem. O autor, Rocha Lima, fala que linguagem, de modo geral, é qualquer tipo de comunicação. Só que para a linguística, que é a área que estuda, de modo geral, a linguagem que realmente interessa para a linguística é a linguagem humana, essa falada. E, por consequência, a linguagem também escrita. E aí, o autor fala que a linguagem, no caso, de modo geral, pode ser a mímica, que seriam sinais que um falante estrangeiro utiliza em um novo país quando vai visitá-lo. E aí, inclusive, ele fala sobre um termo um tanto quanto antiquado, que ele utiliza a mímica também como o modo como os surdos se comunicam entre si. E nós sabemos hoje em dia que há a língua brasileira de sinais, por exemplo, que não é uma mímica. Na verdade, é um outro idioma, inclusive, uma outra língua. Além disso, ele fala sobre o semáforo, que é uma forma de linguagem, enfim. Então, existem essas formas de linguagem, mas para a linguística, de modo geral, a única linguagem que faz sentido é a linguagem falada e a linguagem escrita, que são as linguagens que o ser humano utiliza. E aí, logo em seguida, o autor traz pra gente algumas definições aqui também, além dessas que eu já mencionei, que é da linguagem. Ele vai fazendo uma espécie de dialeto, de dicotomia entre uma palavra, a definição de uma palavra e a definição de uma outra palavra. E a primeira dicotomia que o autor faz é língua e estilo. Ele vai então entender a língua como um sistema que determinada comunidade escolhe e decide para se comunicar entre si. E aí uma coisa que o autor fala, que eu achei muito interessante, que inclusive eu acredito nisso, ele diz que a língua no caso, um sistema, e a língua é social. Então, por ser social, a língua também vai ter as suas mudanças, as suas diferenças. E aí ele fala que é nisso que a língua encontra o seu equilíbrio. Entre essa diferença, porque a língua é social, então tudo que é social se difere, de modo geral. E além disso, há ali as regras que devem ser seguidas por todos os falantes. Então, sempre essa dicotomia entre o que é diferente e o que é, no caso, é sempre igual. Que ele chama, inclusive, aqui de diferenciação, por ser social, e a unificação, que são as regras que devem ser sempre seguidas. E aí, logo em seguida, ele vai falar sobre estilo. Então, ele faz essa dicotomia entre língua, que seria um sistema de regras que uma comunidade específica decide seguir para se comunicar entre si, e além disso, há o estilo. O estilo seria o modo como cada indivíduo fala. Por exemplo, o modo como eu falo é diferente do modo como você que está me ouvindo agora, me assistindo, fala. Então, esse modo específico de cada falante seria o que o autor chama de estilo. E claro que é super compreensível. Claro que não é porque fazemos parte de uma mesma comunidade linguística, falamos o mesmo idioma, que vamos falar de igual modo o tempo inteiro. Nós não falamos de igual modo. Nós, por nós mesmos, já nos comunicamos de modos diferentes a depender de onde nós estamos, por exemplo. Eu, enquanto professora, me comunico de uma forma, aqui nos vídeos também outra forma, com a minha família de outra forma, e por aí vai. Eu penso que você também. Então, seguindo, temos uma outra dicotomia, que seria a língua comum e as suas diferenciações. A língua comum para ele é o que ele fala que é o instrumento de comunicação geral, que é aceito por todos. Aí, as diferenciações é porque a língua, como já mencionei aqui no vídeo, a língua de fato é uma língua dinâmica, porque é social. E aí depois ele vai falar sobre dialeto e língua especial. Ele fala que o dialeto seria, então, e aí você vai observando as camadas que vão sendo construídas. Linguagem, que é algo um pouco mais amplo. Depois nós viemos para a parte de língua, que é o sistema. Só que apesar de ter uma língua, existe também o dialeto, o estilo, no caso, que é o modo como cada falante se comunica.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a língua comum, que é aquela língua que todo mundo leva em consideração, e as suas diferenciações, por ser social. Agora a gente vai para dialeto e língua especial. O dialeto, então, seria o que o autor chama de as regras específicas de linguagem de um determinado grupo regional. Isso é o dialeto. Podemos ver no Brasil, o Brasil é amplo em relação a território e em relação à língua também. Cultura, enfim, mas aqui estamos falando de linguagem. No Nordeste há um modo específico, há vários modos específicos, mas se formos pensar em região, o Nordeste tem o seu modo específico de se comunicar, aí vem o Sul, vem o povo do Sudeste, por exemplo, enfim. Então a gente observa que cada região tem as suas características específicas em relação à língua, é isso que o autor vai chamar de dialeto. E aí a língua especial, ele fala que a língua especial são as línguas exigidas por grupinhos menores que grupinhos de dialeto, por exemplo. Então, é a linguagem, no caso, específica de algumas profissões, é a linguagem específica de alguns grupos, por exemplo, religiosos, vamos dizer assim. E aí ele vai dividir essas línguas especiais em 3 tipos, que seriam o calão, a gíria e a língua profissional. Vocês vão ficar passados em relação à gíria. A gente pensa hoje que é uma coisa, mas na verdade o autor define como uma outra. Vamos ver já já. E aí, o calão seria, então, aquela língua utilizada por indivíduos, um grupo de indivíduos que está à margem da sociedade. Então, esse grupo de indivíduos decide se comunicar de uma forma específica e uma forma que normalmente vai ser totalmente oposta àquela forma de linguagem convencional, porque eles realmente querem estar à margem do que é convencional. Então, essa seria o calão. E aí a gente pode observar que hoje nós até utilizamos a expressão: nossa, ele utilizou tantas expressões de baixo calão. Então é nesse sentido, é a linguagem que está, se a gente fosse trazer um juízo de valor, aquém da nossa linguagem aí, no caso, convencional. E aí a gíria, o autor define, na verdade, como o modo em que cada grupo específico ali vai se comunicando, que seria, no caso, grupos profissionais, por exemplo, ou determinado grupo social. Só que a diferença seria essa. Essas gírias aí normalmente são de grupos sociais que estão abaixo aqui, né, na pirâmidezinha, o pessoal que não é o pessoal que está aqui em cima, é o pessoal que está à base, é um pouco mais abaixo. E aí ele fala então que a gíria faria parte então desse grupo um pouquinho aquém, vamos dizer assim. E aí a gíria, por sua vez, também tem a gíria, outro tipo de gíria que é utilizado pelas pessoas que estão acima desse outro pessoal que utiliza a gíria aqui embaixo. E aí, para esse pessoal que está aqui acima, a gíria vai ter nome de línguas profissionais ou técnicas. Então, por exemplo, o modo como os médicos se comunicam, os engenheiros, os filósofos e os diplomatas também seriam gírias. Só que como são pessoas que fazem parte da alta sociedade, esse nome não é mais gírias. Esse nome aí não leva mais o nome de gírias, leva o nome de língua profissional ou técnica, porque são gírias do grupo sociais mais elevados, como eu já mencionei. E aí, por fim, aqui na introdução, o autor traz uma definição sobre gramática normativa. Inclusive, já falamos sobre isso no último vídeo, sobre gramática normativa. Como o nome diz, é normativa porque traz normas, né, a gramática. Este livro aqui, a gramática, é um livro composto por normas do como escrever e do como falar, né, da forma melhor possível. E aí, ele fala que a gramática, então, vai ser esse conjunto de regras de como falar, de como escrever bem. E essas regras foram baseadas em autores renomados. Vamos dizer aqui Machado de Assis, por exemplo. Então, a partir da literatura que tivemos desde o início, a sociedade elevada, né, mais elevada, a classe social mais elevada, gostaria de ter aquela linguagem daquele autor específico. Não vai ser qualquer autor, vai ser um Machado de Assis, como eu já mencionei, porque eles não vão levar em conta, por exemplo, um autor regionalista. Não vai ser isso, eles vão levar em conta um autor que tem prestígio ali na área de literatura. Então, a gramática, as regras gramaticais são baseadas na linguagem desses autores que nós chamamos de autores canônicos. E aí, a ortografia, por sua vez, né, aqui do nosso idioma, ela é baseada em um livro chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, conhecido também como VOLP. Então, o modo como nós escrevemos por aí afora é baseado, no caso de forma formal, é baseado nesse VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. E aí, por fim, ele fala que a gramática, que é este livro aqui,
é dividido ou é dividida, se a gente for falar em gramática, em 3 partes, que seria a parte de fonética e fonologia, e depois a gente vai ter a parte de morfologia e sintaxe. A fonética e fonologia vai ser o estudo dos fonemas e sua combinação e das suas combinações e dos caracteres prosódicos da fala, como o acento e a entonação. Já a morfologia, por sua vez, vai falar sobre o estudo das formas, sua estrutura e classificação. Por fim, teremos a sintaxe, que é o estudo da construção da frase. Então, vocês podem ver que, de novo, vai seguindo ali uma lógica. Há uma lógica no estudo de português. Primeiro a gente estuda fonética e fonologia, falando sobre sons, enfim. Depois a gente vem para a parte de morfologia, que estuda mais a palavra separadamente. Depois a gente vem para a sintaxe, que estuda ali, no caso, as frases, né? Como a gente constrói uma frase. E aí é isso que vamos fazer neste curso. Este foi o vídeo introdutório. Eu espero que você tenha entendido. Deixe sugestões nos comentários caso você tenha. Eu te espero em um próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Beijo!